Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Na aula de história dessa semana, né, e na aula de geografia também, a gente falou muito sobre o município e eu pedi para fazer atividades de algumas páginas do livro, né? Então, de história, ficou faltando para vocês eu fazer um vídeo explicando um pouquinho sobre a página aqui, 25 e 26, que eu pedi para que vocês fizessem. E depois de geografia eu vou fazer um vídeo falando sobre a planta do município, né? Explicando para vocês sobre a legenda. Bom, vamos lá. Aqui a gente está falando sobre lazer, né? Toda essa parte aqui a gente vem falar sobre o lazer, sobre trabalho no campo, trabalho na cidade, sobre os lazeres. Lazer a gente sabe o que é, né? Agora, na pandemia, a gente não está tendo muito mais lazer porque a gente tem que ficar em casa, né? Mas até pouco tempo atrás, a gente ia ao cinema, ao shopping, ia dar volta na praça, ia comer um lanche, ia até viajar. E por conta da pandemia, agora a gente tem que ficar em casa. Mas a gente estava estudando aqui como que as pessoas faziam, como que as pessoas fazem para ter o lazer no campo e na cidade, as diferenças, né? Então aqui a gente veio ler aqui sobre antigamente, né, como que o povo fazia. Então a gente tem aqui a nossa herança, né? As festas folclóricas, danças e músicas, elas são um patrimônio que veio, né, que foi trazida pelos índios, pelos europeus e pelos africanos, né? Quando o Brasil foi colonizado, tudo, na época da escravidão e depois na época que passou a escravidão também. Então ficou para nós alguns tipos de lazeres, né? Esses lazeres que a gente viu, que a gente vai ver aqui na página 22 e 23, ele corresponde a um lazer mais no campo, né, que são as festas, danças e músicas. E depois a gente vai ver aqui na página 25 que na cidade o lazer é um pouquinho diferente. Por quê? Porque aqui a gente tem outro tipo de a gente tem comércio, a gente tem indústria, a gente tem outro tipo de atividades, né? Então a gente vai fazer a leitura também dessa página e a gente vai responder então a questão aqui, ó. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Trabalho e lazer nas cidades. As principais atividades econômicas que caracterizam a cidade são relacionadas ao comércio, à indústria, à administração, às atividades financeiras, educativas e à prestação de serviços. As cidades tendem a concentrar também muitos edifícios e vias de circulação. Com isso, o meio ambiente sofre grandes impactos. O solo e a vegetação são modificados e as áreas construídas predominam sobre as áreas arborizadas. Então, a gente pode ver que lá no campo, a gente tem muito mais lazer em forma, assim, por exemplo, de área verde, para a gente passear, lagos, né? Muitas árvores, e na cidade nem tanto, principalmente em cidades grandes, né, como São Paulo, por exemplo, que tem muito prédio, muito edifício e poucas áreas verdes. Então, as pessoas que moram lá, elas têm mais dificuldades para ter esses lazeres, né, assim, natural. Elas acabam indo mais para o comércio, passeando para shoppings, feiras e coisas assim, tá bom? Vamos lá. A número 4, que é aí para vocês responder. Leia as afirmações a seguir com atenção e assinale um X em verdadeiro ou falso. A primeira aí, novas tecnologias são pouco usadas nas atividades no campo. Será que é verdadeiro ou é falso? A segunda, hoje as cidades concentram a maior parte da população do Brasil. Verdadeiro ou falso? Será que as pessoas elas moram mais no campo ou elas moram mais nas cidades? A 3, a agricultura é uma das principais atividades econômicas do campo. Verdadeiro ou falso? A gente vai ler toda essa página aqui, desde a página 22, né? Fazer uma leitura para a gente ver o que fala aqui sobre o campo,
sobre as atividades do campo. E a letra D aqui, as áreas verdes aumentam os problemas ambientais nas cidades. Verdadeiro ou falso? Será que árvores aumentam os problemas ambientais ou eles são soluções, né? Então, essa resposta a gente vai encontrar aqui, olha, onde que a professora leu aqui, ó, aqui em cima, tá bom? Daí a gente vai vir para a página 26. Como as pessoas faziam para divertir-se no Rio de Janeiro há mais de 200 anos? Bom, você imagina o que as pessoas faziam nos momentos de lazer há cerca de 200 anos? Todas as pessoas tinham as mesmas formas de recreação e frequentavam os mesmos lugares para se divertir. Descubra um pouco mais a seguir. Então, ó, o Rio de Janeiro ali, há 200 anos atrás. As pessoas escravizadas e os trabalhadores livres, pobres, não podiam frequentar os mesmos lugares que os membros da elite. Então, eles se reuniam em rodas para cantar e dançar. Os portugueses chamavam essas manifestações genericamente de batuques. Tá vendo aqui em cima? Então, o que acontecia? 200 anos atrás, era muito dividido ainda a classe social. Então, tinha aqueles que eram muito pobres e tinha aqueles que eram muito ricos, né? Então, cada um tinha diferentes jeitos de se divertir. Então, aqui a gente tá vendo a parte das pessoas pobres, que eles faziam, que nem a gente leu aqui, né? E como, quando eles vieram aqui, né, os europeus colonizarem o Brasil, tinham muitos índios, né? E depois eles vieram também os africanos aqui, né? Que daí teve a escravidão, eles pegavam africanos para trabalhar. Então teve uma miscigenação, uma mistura das raças aqui, né? Então, nessa mistura das raças, teve muita herança que veio lá da África e muita herança lá que veio da Europa, como o que a gente conhece, os congos, as danças folclóricas, os frevos, né? São tudo herança deles. Então, aqui eles tinham os batuques, era o jeito que eles tinham de se divertir. Daí, aqui embaixo, ó, membros da elite, comerciantes, ricos, altos funcionários e fazendeiros frequentavam teatros e outros locais onde o restante da população podia entrar apenas para prestar serviços, nunca como espectadores. Então, esse pessoal aqui, que era o pessoal mais pobre, eles só entravam dentro desses teatros aqui se fosse para limpar, para arrumar, né, para o pessoal da elite, né? Você pode ver aqui que as senhoras, os senhores aqui, eles andavam até descalços. Enquanto aqui, desse lado aqui, eles andavam todos de terno, vestido, né? Bem diferente. Então, vamos ler aqui. Para viajantes estrangeiros e membros da elite, o Jardim Botânico, que é lá no Rio de Janeiro, um espaço público, era um dos principais locais de lazer da cidade. Lá era possível passear e apreciar as plantas cultivadas. O jardim era também um local de estudo para os cientistas e de trabalho para as pessoas que cultivavam as plantas e cuidavam do local. Apenas os muitos ricos e os que tinham grande influência social eram convidados para os jantares e os bailes de gala. Nos jantares eram servidos pratos finos com ingredientes importados da Europa. Nos salões de baile ocorriam apresentações musicais, leitura e declamação de poemas. Olha para vocês ver como que era a diferença, né? Hoje em dia a gente tem uma diferença cultural também no nosso país, né? Só que antes era assim, ou era muito rico ou era muito pobre, e o pobre não podia frequentar o lugar onde o rico ia. Hoje em dia a gente já pode. O que acontece? Hoje a gente vê muitas pessoas que não são tão ricas que vão para cruzeiros, vão viajar porque parcela aí, né, faz prestações, né, para conseguir ir. E hoje a gente não consegue diferenciar mais, né? Hoje tanto o pobre como o rico ele frequenta lugares, né, festas, algum show que tenha,
né? Claro que o rico, ele sempre vai mais, né? Porque ele tem um poder aquisitivo maior, mas o pobre, quando ele quer, ele pode frequentar sim, e antigamente já não podia, né? O pobre não podia frequentar esse tipo de lugar, tá bom? Daí tem aí duas questões para vocês responderem. Quais eram as atividades de lazer mais comuns no passado? Todos podiam realizá-las? Então a gente leu, a gente viu aí. Quais são os locais de lazer frequentados por você e sua família? Essa daí é uma resposta muito pessoal sua, né? Então você vai colocar aí qual que é o local que você gosta de ir, né? Que você passeia, você e sua família. Lembrando que hoje em dia a gente está no período da pandemia, mas até pouco tempo atrás a gente ia, passeava. E se Deus quiser, logo vai passar tudo isso e a gente vai voltar, né? Lembrando de que esse livro é um livro de história. E vocês já pararam para pensar que daqui um bom tempo, vamos supor, daqui uns 3, 4 anos, a nossa história também vai estar aqui? Até a pandemia, né? Daqui a um tempo, os filhos de vocês, né, vão ler os livros, vão falar assim: nossa, vocês passaram por isso daí, pela pandemia, como que foi? Como que foi ficar em casa? Não podia sair, não podia ir na casa de parente, como que era? Por isso que é legal, a história ela vem contar para a gente, né, como que eram, como que é a vida das pessoas antigamente, né, o que eles passaram. A gente só sabe das coisas que acontecia antigamente porque a gente tem os livros de histórias, né, de história aqui para contar. Então, eu espero que vocês possam fazer uma boa leitura aí. É muito legal você ler, prazeroso você conhecer aqui, né? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Beijo, então, até mais.